Spanish, and it's better maybe for everyone to listen my Spanish, not my English voice. But thank you very much. I'm Andrea Fernandez, Program Manager at the Colombia Field Office, and it's a pleasure to be with you all today. We have interpretation available, so you can just choose English or Portuguese language. Ou em português. Na parte inferior da tela, vocês podem achar a opção do idioma que você preferir. Vou falar brevemente, vou fazer uma breve introdução. Sandra Pepera, que é nossa Senior Associada do Gender Women Democracy, do NDI. Ela está em Washington e é um prazer ter a Sandra conosco hoje. Gostaria, sem mais, passar a palavra para a Sandra. Não sei, Ana, se você gostaria de falar algumas palavras antes de começar? I don't know if I should speak in English. So, on behalf of our speaker, I will speak in her language. Vou falar em inglês. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. O feedback que eu recebi da última reunião foi maravilhoso. Todo mundo ficou muito satisfeito e com certeza vai ajudar muito na pesquisa. A NDI organizou um momento muito importante com a Sandra Pepera, que vai falar sobre a violência contra a mulher na política, desde o seu ponto de vista e também com toda a sua experiência. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Eu sei que muitos de vocês têm um dia muito pesado, hoje é o primeiro dia da semana, mas é muito importante que vocês estejam aqui hoje. Vai ser um momento muito interessante para compartilhar. Não vou falar mais, gostaria de passar a palavra para a nossa palestrante de hoje. Sandra Pepera, tem a palavra. Desculpa meu inglês, eu acho que eu não sei falar inglês bem. Eu estava falando em espanhol há pouco tempo, também estou um pouco, minha cabeça está um pouco doida. Mas está tudo bem. Perfeito, muito obrigada. Seu inglês é muito melhor que o meu espanhol, é meu português ou qualquer outra coisa. Aliás, como já falei, em alguma parte da minha mente, possivelmente ficou um pouco de português. Quando era nova, eu viajei lá. É um prazer estar aqui com todos vocês. E gostaria de dizer que é importante estar aqui todos juntos, colegas, amigos, nossas redes. Infelizmente, a gente não pode fazer isso pessoalmente, mas nesses momentos, embora estamos através de uma plataforma de Zoom, são muito importantes. São momentos muito importantes, nos revigora muito. Poder falar com vocês é uma coisa muito importante, porque estamos fazendo um trabalho muito importante no Brasil. Sou Sandra, sou a diretora de Gender, Women and Democracy, NDI, e lido com esses tópicos de violência contra a mulher na política, desde que começamos a aprofundar em 2015, 2016. Mas antes de começar, gostaria de agradecer a Maria Inês, que está fazendo a tradução simultânea. É muito importante, é um trabalho muito importante. Agradeço muito o trabalho dela e ela vai fazer que toda a informação que eu passo para vocês tenha um sentido. E isso é muito importante, que ela esteja aqui conosco hoje. Obrigada. Tem uma breve apresentação, eu vou tentar
passar pela apresentação rapidamente, porque eu gostaria de entrar numa conversa, num bate-papo. Diego e André me falaram que vocês já fizeram muito trabalho nesta questão, mas gostaria de ter certeza que estamos todos no mesmo ponto de partida, nesse mesmo nível de conversa. Sem mais, gostaria de dizer que eu chamei essa apresentação violência contra a mulher na política, mais do que mal. O que eu quero dizer? O que estou tentando sugerir e que eu quero que vocês concordem é que toda a violência contra a mulher é um abuso dos direitos humanos e tem que ser interrompida. A violência política acontece contra homens e mulheres, mas a violência contra as mulheres na política, VAWP, vocês veem que aí coloquei ao pé de político, tirei da violência e passei para a palavra mulher, ou seja, violência para as mulheres na política tem três características distintas. Tem como alvo as mulheres por causa do seu gênero, pode ser de gênero em sua forma e desencoraja as mulheres, em particular, de serem ou se tornando politicamente ativas. Tem uma tática política, os números falam tudo. Se vocês tentam mudar a mentalidade das 50% da população, ou seja, vocês estão tomando uma ação política importante e, com certeza, estão carregando as escalas ou o balanço para o seu próprio bem. Essa violência contra as mulheres na política é um problema contra a resistência das mulheres. Gostaria de compartilhar um exemplo da diferença entre a violência política que as mulheres e os homens enfrentam e a violência contra as mulheres na política. Esse é um exemplo da Uganda. Muitos de vocês, com certeza, conhecem muitas coisas da Uganda, da África, que é autócrata, né? Que está por muito tempo, há 30 anos a mais, e tentou limitar a oposição legítima. Em 2016, a oposição entrou em umas manifestações e se encontraram com uma força violenta por parte da polícia, e todos os líderes foram, na verdade, golpeados. Mas a questão na qual que a única mulher nessa liderança foi levada de lado, tiraram toda a sua roupa em público, agora estamos entrando em um espaço diferente. Ou seja, isso é violência contra uma mulher na política, ou uma mulher política, porque ela era o alvo. Ninguém tirou a roupa dos homens. Não era o problema dos homens. E enviou uma mensagem muito forte para cada uma das mulheres que poderiam estar pensando em entrar na política. E falavam, a mensagem é, não venha aqui, não é para você. Essa é a diferença entre violência entre as mulheres políticas e violência política contra os homens. Eu espero que voltemos nesse conceito, se não ficou claro. Próximo slide. Temos aqui uma cita da Madeleine Albright, que infelizmente morreu há 2 semanas, mas ela é uma campeã nesses tópicos. E qualquer coisa que a gente pedia para ela fazer nesses tópicos, ela fazia. Essa aqui é uma declaração muito forte de toda a questão como foi expressado. Diz, as mulheres estão entre os principais alvos quando a sociedade civil é reprimida, quando os jornalistas são presos, quando os sistemas judiciais perdem sua independência e as eleições são esvaziadas do seu significado. Porque é quando as vozes da mudança são abafadas e o status quo, controlada pela ordem fraterna dos déspotas, é reafirmada.
eu acho que é uma cita muito poderosa sobre o impacto da violência para as mulheres politicamente ativas. Próximo slide. Em 2016, quando lançamos a campanha, tínhamos o prazer de ter conosco a Susana Villaran, que ela era a ex-prefeita do Lima, Peru. Ela era a prefeita de um assentamento muito importante em Lima, Peru, mas ela nos deu esta cita, essa imagem que foi tirada em um lançamento para sua campanha. Ela diz o seguinte: o assédio contra mim começou com minha própria campanha para prefeito e durou 5 anos. 5 anos de ataques, 5 anos de ataques e ameaças brutais e permanentes. E possivelmente não vamos concordar com todos os políticos, mas a gente vê nesses tipos de histórias uma linha condutora, que é, por enquanto isso está dentro e na misoginia, impacta a nível da política. Próximo slide. Infelizmente, essa violência acontece em todas as partes do mundo, literalmente ao redor do mundo todo. As mulheres estão enfrentando problemas por causa da sua ousadia de entrar nesse espaço político. Eu sempre digo que a política é como se fosse um templo para a masculinidade. Se vocês não estão preparados para entrar, vocês vão estar sacrificadas. Então vamos pensar nisso. Onde no mundo todo essa violência vai acontecer para alguma mulher em um país ou em outro? O que a gente pode fazer para parar essa violência? Essa seria a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Como toda a violência para as mulheres e as meninas, a resposta precisa ser de todas as partes interessadas, multissectorial. Diego, próximo slide. Lembremos que está baseado todas as partes patriarcais, a maneira de enfrentar tudo isso tem que enfrentar, por sua vez, os patriarcados. Comecem com vocês, proteger os indivíduos, incluindo cada uma de vocês. Aqueles que são politicamente ativas, vocês não precisam ser as candidatas ou os ministros, presidentes, cada uma de vocês que estão politicamente ativas e que estão tentando enfrentar o poder, cada uma de vocês tem que se proteger. Tive o privilégio, há 2 semanas, de me encontrar com Renata da Silva Souza, que é a senadora em Rio, era a diretora de Marielle Franco. Falamos muito tempo sobre a violência que ela está enfrentando. Então, andando em carro blindado, tudo isso, ou seja, vocês precisam mesmo se proteger. E como estamos tentando mudar as normas, precisamos nos imaginar e achar expressões que sejam mais exclusivas e mais equitativas para nossas instituições sociais. E precisamos levar mudanças para acabar com esses ciclos persistentes de segregação. E vocês sabem mais do que eu que esses ciclos persistentes impactam diferentes grupos de mulheres, meninas, população marginalizada, minorias étnicas, de gênero, raciais, aqueles com deficiências, aqueles que vivem, por exemplo, com AIDS. Então, precisamos acabar com esses ciclos e a única maneira de conseguir isso é através da mudança das normas. Essas mudanças requerem parcerias através de
setores não tradicionais e aliados não tradicionais. Eu sempre falo o seguinte, que em 2017, com a vitória eleitoral do Donald Trump, a marcha das mulheres mais importante se levou a cabo em Washington, D.C., mas também é a marcha da deficiência, que foi também em Washington, D.C. Ou seja, o fato de que as mulheres estão em todos os sectores vão ter um efeito muito poderoso se a gente procura pelas parcerias certas e se a gente pode se sobrepor algumas das tentativas para nos dividir, para acabar com os movimentos das mulheres e para dividir os grupos das mulheres e colocá-las em diferentes grupos. Então, vamos falar um pouco sobre algumas das ferramentas que a NDI tem desenvolvido e que, com certeza, pode ser muito úteis para vocês. A Ana conhece todas essas ferramentas porque ela já passou pelo curso de desenvolvimento. Essa ferramenta que chama Think Tank, Think Can. Essa ferramenta nos ajuda a desenvolver seu plano de segurança pessoal. Muito bem, o que quer dizer? Eu quero dizer que nós avaliamos que existem 10 coisas que cada mulher na política deveria pensar, sempre lembrar, para mitigar sua insegurança e melhorar sua proteção, sua segurança. Esta ferramenta vai lhes ajudar a preencher uma informação, já inclui o Brasil, para o nível de risco que as mulheres que estão ativamente na política no Brasil têm. Então, toda essa informação vai interagir com toda a informação que o Brasil tem e vai dizer qual seria o nível que vocês precisam ter para o planejamento da segurança, seja moderado, elevado ou severo. E uma das coisas que vocês precisam conhecer dessa ferramenta é que existem 56 mil itens dentro dessa ferramenta, porque nem todas as mulheres no Brasil têm o mesmo risco e não todas as mulheres no Brasil estão com o mesmo nível de segurança. Então, podemos dizer que Noruega é um país super seguro, não todas as mulheres dentro da política na Noruega estão seguras. E, por exemplo, Coreia. Seria, por exemplo, o pior país para participar na política para uma mulher politicamente ativa. E nem todas as pessoas estão dentro da Coreia com o mesmo risco. Ou seja, não é uma questão que vocês fazem com um colega, compartilham os resultados, não. Cada uma de vocês tem que tomar isso individualmente. Vai sugerir coisas que vocês podem fazer em cada uma dessas 10 áreas para melhorar sua segurança. Próximo slide. Alguns de vocês vão participar, por exemplo, durante uma eleição. A maneira de se proteger e proteger os outros, incluindo todas as mulheres, é através da observação. Aqui coloquei observar, relatar e apoiar numa resposta, ou ter uma resposta, porque nem todos de vocês estão dentro do sector para fornecer, por exemplo, serviços, vocês não estão dirigindo, por exemplo, hotlines, ou vocês não estão todas cuidando de algumas entidades X, mas, como mulheres politicamente ativas, vocês têm que assegurar que todas essas coisas estão disponíveis como respostas dentro do contexto de uma eleição. Então, a gente quer monitorar a relação entre a violência contra as mulheres e uma violência muito mais generalizada, porque a gente sabe que a habilidade
de predizer e responder está ligada com o fato de entender essa relação. As eleições são processos e sua observação, sua informação e o apoio à resposta leva a planejamento. E aqui podemos ver os passos para esse planejamento da observação. Vocês podem fazer parte de uma observação eleitoral, por exemplo, uma rede importante. Algumas de vocês fazem parte de uma um pequeno grupo. Alguns de vocês estão localizados, outros estão regionais, outros estão a nível nacional. Todos esses passos podem se aplicar sem importar o nível no qual vocês estão. Por último, seria a comunicação. É ali onde vocês estão ligando a observação para uma resposta rápida, eficiente. E depois da eleição, não esqueçam, depois das eleições, vocês gostariam de voltar, devem voltar e revisar as observações, aquilo que vocês escolheram, aquilo que vocês observaram, e ver se existem algumas áreas que precisam de defesa, por exemplo, para uma mudança, a partir da legislação, então, para que a outra eleição, a próxima eleição seja melhor ainda. Esse aqui seria uma representação gráfica sobre como as eleições são processadas. Em qualquer fase dessa eleição, seria interessante fazer uma observação, por exemplo, o registro de votos, por exemplo. Vocês querem observar o dia da votação e depois da votação, o que for que vocês decidem nesse processo que vocês vão observar, é importante fazer um planejamento. Esse planejamento tem que ter uma resposta rápida para um evento X. Alguns de vocês que fazem parte de um partido político, vocês sabem que os partidos políticos, a gente fala que são espaços públicos protegidos. Tem uma causa comum de todos os seus membros, existem laços de lealdade, mas eles são desiguais. Desiguais devido ao fato da sociedade, da histórica. Por exemplo, eram clubes de homens que estavam procurando poder político, então é um histórico. São espaços muito difíceis em muitos países. Quando a gente entra em um partido político, é ilegal, uma vez que você sai desse partido político. Se as pessoas tentam fazer coisas fora do partido político, aquelas que faziam dentro do partido político, eles vão ser responsáveis. O que a gente sabe é que nunca apenas são danos físicos, nem mesmo principalmente danos físicos. A maioria da pressão que acontece nos partidos políticos é psicológico. São microagressões, comportamentos denigrantes, e um exemplo desses seria a sextorção. A gente pode entender que a sextorção é fundamentalmente uma corrupção. O fato é que as mulheres estão tendo essa sextorção quando alguns homens eles têm uma extorsão. Muitos homens são extorsionados por dinheiro porque eles querem ser candidatos, mas as mulheres têm essa extorsão por causa do sexo, e essa ação, de novo, vem desse senso patriarcal. O que a gente precisa entender é isso, que não somente, mas outras questões, por exemplo, porque todos temos uma construção social. Muitas vezes a mulher observa as mulheres na política e eles assumem que já têm sido corrompidas. Isso tem um impacto, por sua vez, na democracia. Não somente as mulheres individuais,
são os morais, a reputação deles são afetadas, mas todo o seu espírito e integridade também está sendo ameaçado por essa percepção de uma corrupção endêmica, que no caso das mulheres, geralmente é através da sextorção. O que a gente pode fazer sobre isso? Se vocês são um partido político, pense nos passos que vocês querem que seu partido queira fazer. Por exemplo, assegurar, garantir as plataformas que dão prioridade à igualdade de gênero, criar mecanismos internos de resolução de disputas transparentes e responsáveis. Por exemplo, avaliar a inclusão de desenvolver estratégias de reforma partidária que forneçam apoio ativo às lideranças das mulheres em todos os níveis, estabelecer a tolerância zero para assédio sexual, incluindo online e contra outras partes. Muitas vezes, vejo que as pessoas falam, não quero mais essa sextorção que aconteça no meu partido, mas eles não vão falar alto quando isso acontece por exemplo, está acontecendo em outros partidos políticos, eles ficam calados. É zero tolerância para você, é zero tolerância para os outros partidos também. E muito importante, uma parte da educação que tem que acontecer para que os lideranças masculinas entendam a maneira como tudo isso afeta o sucesso de um partido político. É um ponto muito importante. E eu acho que todos nós sabemos que precisamos ter mais inclusivos, negócios inclusivos, aulas inclusivas, que sejam muito mais criativos, estáveis, mais sustentáveis e com mais resiliência. Por que não os partidos políticos podem ser iguais? Movimentos sociais também, por que não? Todos têm que ser assim. Ou seja, isso tudo como afeta nossas instituições democráticas. E é muito importante entender isso. Não sei muito bem se homens e mulheres entendem tudo isso bem. Obviamente, estamos agora cientes da violência online para as mulheres. Minha sugestão é que a gente precisa detectar, arquivar, relatar e depois nos abraçar quando nos acontece. Vamos ver porque eu acho que isso é importante. Como vocês sabem, o espaço digital, a internet, deveria ser um avanço para as mulheres e as comunidades marginalizadas para que possam participar na política de uma maneira mais autêntica, que atinja mais número de pessoas e mulheres e que estejam mais seguras. Tem que ser muito mais seguro fazer isso online que andar pela rua, tocando as portas, porque a gente não sabe quem está ali, a gente não sabe quem vai atacar as mulheres. Então, a internet oferece uma coisa muito interessante, mas não tem acontecido assim. E isso é muito importante salientar. Muito foco está nos homens para que se protejam. Nós sabemos que na NTI é um problema sistêmico e que precisa ser abordado pelas empresas de tecnologia. A gente diz que a misoginia em linha é um problema resolvível para as empresas de tecnologia. A misoginia geralmente não é, mas em linha deveria ser resolvido. Mas precisamos de diferentes habilidades e ali é onde vocês precisam achar novas parcerias e atrair diferentes pessoas em seus movimentos, nos seus espaços políticos para que os ajudem. Fizemos um trabalho maravilhoso com Internet Labs, com uma organização, não sei se vocês já conhecem, mas eles nos ajudaram muito. Fizemos um estudo de caso sobre a desinformação de gênero no Brasil.
Então, existem pessoas ali fora que estão interessadas e a gente precisa contactar essas pessoas e trazer todas essas habilidades para tocar esses problemas que vocês têm. Achamos que é muito importante, no espaço online, criar, por exemplo, os léxicos, que as pessoas conheçam a linguagem do abuso, do assédio, do ódio. Criar também mapas políticos, entender quem está com, quais seriam as nossas conexões, quais seriam as mensagens que estão saindo e como essas mensagens estão sendo disseminadas. Existe uma grande quantidade de ferramentas que ajudam a arquivar todo esse abuso e assédio, e acho que a gente subestima muito o dano que está sendo feito para muitas pessoas como a Laura, em parlamentos, no Estado, instituições estaduais, porque precisam observar todo esse ódio, filtrar todo esse ódio e filtrar tudo isso manualmente. A gente precisa parar com tudo isso. É importante que vocês saibam quais seriam as ferramentas disponíveis para relatar, para arquivar. Como vocês entram em contato? Será que precisam enviar um correio, fazer uma ligação? Vocês precisam saber a, a quem e como fazer uma denúncia. Faça com que as próprias plataformas forneçam o treinamento. Eles têm todos os recursos e eles podem dizer para vocês como e a quem tem que fazer essa denúncia. E, por último, a minha questão do abraço. A violência online é tão triste, eu sei, porque uma ativista negra de Londres, ela falou para mim, quando eu vou dormir, meu fone é a coisa que tenho mais perto de mim, o meu fone. Ou seja, essa violência online entra diretamente nos espaços mais íntimos. Então, quando contactamos aquelas pessoas que estão recebendo toda essa informação, é um abraço virtual. É importante que vocês saibam, aquelas que estão sofrendo, que vocês têm que ser um parceiro ativo e que forneça essa validação da causa, do medo, do abuso, e que, na verdade, não amplifique ainda mais o abuso. Eu sei que vocês já viram este slide aqui. Esse slide é que vocês não vão ter um ataque físico online, vocês podem identificar, sim, como ele é. Ou seja, do lado esquerdo, temos a tipologia da violência contra as mulheres na política. Isso seria o que veríamos do lado esquerdo no espaço físico. Ou do lado direito seria aquilo que vocês vão ouvir, ver, porque seria tudo online, no espaço online. Um dos relatórios, através do Twitter, a gente soube da Colômbia uma lição muito importante, no qual a gente aprendeu fazendo esse trabalho, que é que aquela pessoa que está com você na sala para ajudar a você uma violência online, para identificar, é muito importante. Os nossos colegas na Colômbia têm um grupo importante, incluindo representantes da comunidade de surdos. Todos esses representantes falaram o seguinte: sim, tudo bem, mas o que vocês estão fazendo sobre os GIFs, GIFs, GIFs? Mas a questão é o seguinte, que todas essas coisas pequenas, são filmes de 3 segundos ou clipes de 15 segundos, porque aparentemente na Colômbia as pessoas têm o tempo de se filmar abusando das pessoas que estão trabalhando com idioma de Libras. Então, a gente nem sabia isso. A gente não teria sabido se as pessoas não estavam na sala.
Isso nos levou a pensar em outras áreas de violência online, que é, obviamente, são os vídeos. E não estamos nem falando da pornografia de vingança, ou vídeos íntimos. Estamos falando de pessoas abusando de vocês em libras. E isso seria um ataque pessoal. E isso causa muito dano. Como já falei, essa violência é muito mais do que eu. É muito mais do que mal. Ele afeta nossos espaços públicos, dana a reputação e pode matar as mulheres. É por isso que a gente chama esse caminho de efeito, porque ele entra diretamente no espaço público. Isso aconteceu com Diana Cox, que era a mulher que assassinaram em 2016 no Reino Unido. Muitas coisas podem ser feitas, mas vocês precisam pensar em diferentes elementos de o que acontece em todos os espaços e todas essas ferramentas para criar uma estratégia, um plano que realmente comece a tentar acabar com esse abuso de direitos humanos. E também que afeta aos espaços democráticos. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Demorei muito, estou falando muito, e eu espero que a gente possa ter alguma troca agora. Não sei se tem alguma pergunta. O último slide era simplesmente a nossa publicação. Não sei se tem alguma pergunta, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado, Sandra, pelo seu tempo, pela informação que você compartilhou conosco, com todo o grupo. E para nós é muito importante estar nesse processo com o nosso observatório no Brasil. Ele já tem toda a informação e vai ser com certeza muito útil para o trabalho que eles estão fazendo e durante as eleições, que vai ser um processo difícil que vão enfrentar, porque vão ser eleições em outubro, e nesse ambiente, obviamente, as mulheres, como a Sandra já falou, são o alvo mais importante durante esse período. Houve investigações e todos os projetos, com certeza, vão ajudar a desenvolver todas essas ferramentas e ter também os relatórios que a gente teve durante o último período, mas existem ferramentas para entender como a violência contra as mulheres está acontecendo no Brasil. Gostaria de abrir para todos e ter não sei se tem alguma pergunta para a Sandra, temos alguns minutos. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou compartilhar um comentário. Simplesmente levante a mão. Desligue seu microfone, pode falar, não sei quem gostaria de começar. Not everyone at the same time. Não todos ao mesmo tempo, por favor. Ana, o que você aprendeu da Juliana Restrepo, que foi maravilhosa professora? Foi tudo o que ela falou para você? A mesma coisa? Sim, sim. Na verdade, gostei muito do workshop. E para mim, foi muito abrangente, tão abrangente que eu compartilhei todo o conhecimento com as meninas neste workshop que a gente organizou. Eles já conheciam essa ferramenta de Think Tank, também a ferramenta de avaliação www. Estamos preparando agora, nos estamos preparando para usar essa ferramenta com as mulheres brasileiras e estamos alinhados com sua apresentação e vamos dar o nosso primeiro passo para aplicar as novas ferramentas. E, aliás, com outras ferramentas que estamos desenvolvendo, mas muitas dessas coisas, Sandra, todas as coisas que você falou,
que o observatório deveria fazer aqui no Brasil, a gente está fazendo isso. Ou seja, que estamos falando com as instituições, estamos construindo uma rede de relatórios. E por quê? Porque as instituições brasileiras não tinham nada, estamos começando de zero. Agora temos, estamos definindo algumas medidas, relatórios para que as mulheres possam usar. E as mulheres estão chegando, estão dizendo que tem algumas histórias e temos muitos fiscais que são nossos aliados. Estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante aqui no Brasil. No próximo mês, acho que poderíamos enviar para você um relatório, só para que você saiba o que estamos fazendo aqui no Brasil. E a gente acredita nesse trabalho muito. Estamos num caminho muito bom, na verdade. Muito obrigada, Ana Cláudia. Com certeza, estamos no caminho ótimo. E tudo que a gente possa fazer a partir do NDI, vamos continuar fazendo para esse caminho, para esse percurso que vocês estão recorrendo agora. Se Desiree, tem alguma pergunta? Thank you, Andrea. Can you hear me? Yes. Yeah. Obrigada, Andrea. Pode me ouvir? Olá, bom dia, boa tarde. Gostaria de agradecer todos vocês, Sandra, Andrea, Ana, todos os meus colegas, por todas as sessões que a gente teve. Muito obrigada, Sandra. Gostaria de dizer que é um prazer para nós estar aqui com você. Muito, muito obrigado pela sua apresentação. Gostaria de fazer uma pergunta, possivelmente é um pouco extrema, mas sim, uma pergunta que está na minha mente há por muito tempo. Gostaria de pensar em coisas que a gente pode fazer para parar a violência. Pensei nesse tipo de violência política contra as mulheres que não são reconhecidas como se fossem políticas. Vamos explicar. Estou pensando sobre a violência que começa em casa, depois chega a vida política. A gente tem a dificuldade de fazer uma diferenciação desse tipo de violência. A minha pergunta é a seguinte: é importante fazer essa diferenciação, entender esse processo e se poderia compartilhar alguma experiência conosco? Muito obrigada. Obrigada, Desiree. Todo tipo de violência é um abuso aos direitos humanos, tem que ser parada. Eu acho que o desafio, obviamente, é que essa violência está dentro de um espectro que vai do privado ao público. E as mulheres politicamente ativas têm violência em casa. Então, o que estamos falando é sobre uma abordagem diferente para lidar com isso, porque as Nações Unidas falam o seguinte, que uma das 3 mulheres negras ou com deficiência, uma de cada 3 mulheres são sujeitas à violência em casa. Ou seja, é uma questão muito, muito importante. E, obviamente, a maneira como temos desenvolvido nossas ferramentas começa com esse entendimento feminista da desigualdade e discriminação entre as mulheres e os homens. É por isso que nós estamos tão focados no fato que são as mulheres políticas, porque elas estão enfrentando o poder e elas querem se vincular ao poder. Não é a violência por si só. Ou seja, começando essas raízes e esses entendimentos sobre a dimensão do gênero da violência, a gente pode começar a tratar. E uma das coisas que Madeleine Albright ela dizia o seguinte, não é a violência que vai parar as mulheres. São as mulheres
políticas que vão parar a violência. Isso que essa questão de ter mulheres que são capazes de ser defensoras e ativistas e candidatas e ministras e presidentes, juízes, o que for, e desenvolver uma continuidade das mulheres, das vozes das mulheres, que vão dizer nunca mais, nunca mais. É assim como vocês vão conseguir lidar com a violência em casa. Obviamente, com outras abordagens, que, por exemplo, eu sei que no Brasil, alguns grupos estão fazendo um trabalho muito importante, trabalhando com homens e meninos para tentar mudar essa abordagem de gênero, mudar a experiência que eles têm também, suas próprias experiências de violência, que leva a atacar as mulheres. Então, é um problema muito sério. Não existe uma resposta fácil, mas o fato de ter desenvolvido a nossa abordagem é demonstrar que, em inglês, a gente escreve como VAWP, porque violência contra as mulheres no espaço político. Não é nada mais. A gente está falando de violência contra as mulheres e estamos localizando isso na política. É uma continuidade, faz parte do mesmo espectro, mas a gente precisa entender que precisa diferentes abordagens para lidar com todos os espaços. Não sei se, não posso dizer nada fácil, mas eu espero ter resolvido, ou pelo menos respondido a sua pergunta. Obrigada. Sandra, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? No one? Come on, people. Come on, people. Vamos! Vocês podem falar em português, eu traduzo para vocês para o inglês, não tem problema. Well, I have a question. Bom, eu tenho uma pergunta. Here in Brazil, we have Aqui no Brasil, two factors that temos dois fatores que ficam piores com respeito à violência contra as mulheres. Temos o racismo e transfobia. I don't know if you have Não sei se você how can I say, a special guide for this, alguma diretriz especial, alguma recomendação in some other country, que foram aplicadas em alguns outros países, all your considerando todo o seu conhecimento that we could think que about to apply a gente poderia pensar em aplicar aqui no Brasil. Nesse sentido, porque as mulheres negras e as mulheres transgênero, elas estão sendo atacadas muito mais do que as mulheres brancas. E no observatório, a gente sente disso, a gente sabe que isso está acontecendo e gostaríamos de trabalhar um pouco mais de perto com esses dois grupos. E possivelmente você tem alguma recomendação especial para nos compartilhar? Não, não tenho, mas o mais importante é que vocês são cientes disso. Agora, minha pergunta, o que vocês estão fazendo para resolver esse problema? Eu sempre falo o seguinte, que a diversidade é um fato. Todos aqui somos diversos, diferentes, temos homens, mulheres, brancos, pretos, todos somos diferentes, mas a inclusão é uma escolha. Vocês têm que fazer alguma coisa ao respeito. Até que ponto vocês estão incluindo essas pessoas com sua própria voz, sua identidade, seu gênero, número um. E depois, a gente aprendeu isso com o princípio de não é simplesmente sobre nós, não, eles têm que estar ali e compartilhar sua própria voz, sua própria experiência. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é ser muito ciente da capacidade das redes estabelecidas de poder, especialmente aquelas que são do gênero dominante, para aqueles que vão causar divisões e desunidade entre todas as pessoas. Isso é muito importante de ser entendido.
É isso que eles falam quando falam interseccionalidade. Não é simplesmente as múltiplas identidades que todos nós temos. Interseccionalidade não é que eu sou uma mulher negra um pouco maior, não é isso. Interseccionalidade é qual é a identidade e que essa identidade tem relação com o poder, com o gênero dominante, e que Andrea, que é uma mulher branca mais nova, é isso que eu quero entender com interseccionalidade. É simples para nós ser divididos por aqueles que estão querendo manter o poder. Ou seja, entender tudo isso é fundamental, é chave. E fazer todo o nosso trabalho para lutar em contra de ser divididos entre todos nós. Tudo isso seria o desafio, e eu acho que é um desafio que a gente enfrenta todos os dias, em todas as partes do mundo. De novo, não é uma questão simples, mas ser ciente e a determinação de agir de uma maneira positiva, de uma maneira inclusiva. Esse seria um bom ponto de começo. Com certeza, concordo plenamente. É muito importante fazer que as pessoas, as organizações sejam parte do observatório para que eles compartilhem seu ponto de vista. Não é questão de nós, sem nós, não. O mais importante é escutar as vozes. You are doing something, you are aware of that. A gente sente disso, a gente está trabalhando nesse sentido, mas a gente precisa avançar, pesquisar um pouco mais e que eles possam levantar sua voz e que vocês possam fazer compartilhar isso durante o nosso observatório, sim? Olá, Sandra. Muito obrigada por essa maravilhosa oportunidade. Mas a minha pergunta vai ser em português, tudo bem? A Sandra acabou de falar e perguntar o que a gente tem feito, né, sobre algumas ações, e realmente é bem complicado a gente buscar alternativas, mas eu queria saber se existe algum exemplo do que vocês têm feito em outros países, junto à violência política cometida por agentes políticos. O que a gente vê como um grande limitador hoje aqui no Brasil é essa violência política cometida por parlamentares. Então, por mais que você tenha uma lei aqui hoje que está tentando sancionar até penalmente, na verdade, trazer o crime penal, né? A gente entende que talvez algumas sanções, algumas medidas mais administrativas fossem até mais eficientes. Porque quando você leva isso para dentro do parlamento, eles se unem, né? E acaba que nada disso passa. Então, a gente tem alguns casos já dentro do próprio parlamento de assédio, de violência política simbólica e física mesmo, só que está sendo muito difícil a gente conseguir algum tipo de consequência, né, de algum tipo de punição para esses autores dentro do setor público, né, como agentes públicos mesmo, políticos. Então, queria saber se vocês têm feito algo que a gente possa copiar, porque, pelo que eu vejo, a gente não está conseguindo ainda implantar nada aqui de forma eficiente. Thank you. Thank you, Naomi, for that. Muito obrigada pela sua pergunta. É brilhante, na verdade, porque esse é o centro do problema. Como já falei, como resposta para Desiree, essa violência acontece em diferentes espaços, mas é o mesmo tipo de violência, é o mesmo violência. Então, a questão aqui é as mulheres não estão recebendo seus direitos de proteção, de punição dos autores em nenhum espaço. O problema é que a política são templos de masculinidade. Aqui
estão os mais privilegiados, homens mais privilegiados têm mais poder e eles se encontram ali, eles têm domínio sobre esse espaço que estende ou permeia a criação das leis, justiça, ações criminais por parte da polícia. Então, isso é uma rede de privilégios que é difícil de quebrar. O que a gente aprendeu é que, em alguns casos, embora sejam algumas leis de punição, homens, através de seus partidos, eles estão preparados para receber a punição e não querem simplesmente mudar seu comportamento. No México, por exemplo, alguns anos atrás, a gente trabalhou com uma organização de direitos das mulheres. Era uma campanha de 2% e mais. Não sei se vocês conhecem essa campanha. E no México, tem financiação estadual para os partidos políticos e falavam que 2% de financiação para partidos políticos tem que ser dirigido às mulheres, ao empoderamento das mulheres dentro do partido. Então, muito bem, os partidos políticos falaram, tudo bem, pegaram o dinheiro, pagaram as mulheres para que cozinharam para eles, para que fizeram camisas, camisetas, para limpar os escritórios. Muito bem, esse 2% esse dinheiro estava indo para essas mulheres, mas não para aquela solução que a gente queria. Então, a gente trabalhou com as organizações para desenhar um mecanismo no qual as mulheres políticas, elas podiam monitorar exatamente como esse 2% de dinheiro poderia ser gastado. Então, estávamos recebendo, então, esse empoderamento para as mulheres, ou seja, que não eram 2%, já eram 10%. E México avançado muito nesse processo. Mas a questão aqui é que, por muito tempo, eles estão preparados para receber a punição e não queriam mudar as coisas. E o que a gente achou é que a punição, quando essa punição age na participação do partido político, ali vocês vão receber uma mudança, na verdade. Existem partes onde tem, por exemplo, um valor para as mulheres, um monto para as mulheres, na Costa de Marfil. Ali, vocês podem receber dinheiro do Estado, através dos partidos políticos. Agora, na Irlanda, se vocês não chegam nesse monto, vocês não podem preencher com os candidatos que vocês querem. Ou seja, precisam fazer as punições que, na verdade, afetem os interesses políticos das instituições que vocês estão tentando mudar, reformar. E usualmente são partidos políticos. Eles são o impedimento mais importante nessas questões. Não sei se respondi a tua pergunta. Numa maneira, é a natureza humana. Mas o mais importante é que forçar para que eles mudem a direção. Se aconteceu a mesma coisa, como a Sandra já falou, aqui na Colômbia, com o financiamento público para os partidos políticos, supostamente tem que dar dinheiro para fortalecer as capacidades das mulheres, que seria o ideal, mas eles estão gastando dinheiro no Dia Internacional da Mulher, ou Dia das Mães, ou comprando, por exemplo, a decoração, enfeites para Natal. Eu posso compartilhar o relatório com vocês, porque é interessante ver, por exemplo, o relatório onde estão incluindo todas essas despesas. A gente descobriu como eles estão gastando esse dinheiro, e o problema é que a gente
não tem nenhuma sanção para eles, não tem nenhuma punição, não tem nada. Eles estão gastando dinheiro naquilo que eles querem, embora a lei fala que é para empoderamento das capacidades das mulheres. Então, infelizmente, é muito difícil para os partidos políticos. E quando vocês veem isso, claramente é uma corrupção. Isso é corrupção, porque é uma fraude, porque vocês estão pegando o meu dinheiro de impostos, porque eu sei que é assim, mas muitas pessoas pagam impostos. Eu pago impostos com um objetivo específico. E vocês estão violando esse objetivo. Então, isso é fraude, corrupção. To introduce the sanction E is mesmo colocar, fazer que as pessoas entendam que isso aqui, porque o Estado não tem dinheiro por si só, eles recebem o dinheiro através dos nossos impostos. Então, é um fraude contra mim. Vocês estão pegando meu dinheiro, não estou usando como deveria fazer uso, e você nem me está dando os candidatos que eu quero. Ou seja, tem que construir esses argumentos e empurrar para que o público entenda e comece a apoiar a mudança que vocês querem ver. Transparência por Colômbia é um relatório, está em espanhol, mas já compartilhei com vocês no chat. Além de vocês, com certeza, sabem um pouco de espanhol. E, Bianca, você gostaria de fazer algum comentário? Olá, boa noite. Vou falar em português mesmo, gente. Primeiro, eu queria agradecer, né, essa oportunidade incrível de ter aqui a Sandra para a gente aprender tanto. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, NDA e Ana Cláudia. A Sandra falou, enfim, vocês estavam falando aí de dinheiro, de fundo público que os partidos são obrigados a destinar às mulheres, e aqui no Brasil nós temos essa regra, né? Nós temos essa regra há algum tempo, mas os partidos sempre dão um jeito de não cumprir com essa regra. E agora, muito recentemente, semana passada, nós tivemos aprovado uma emenda constitucional que anistia os partidos políticos. Então, provavelmente está previsto a promulgação amanhã no Congresso Nacional dessa emenda constitucional, que anistia os partidos que não aplicaram, até a promulgação da emenda, esses recursos de fundos públicos, né, para o incentivo da participação feminina. Tem um outro recurso que a gente conseguiu aqui por interpretação dos tribunais, né, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que era de 30% do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, assim, a justiça, né, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais foi beneficiando as mulheres, mas os partidos sempre vão dando um jeito de escapar dessa punição e conseguir a anistia. Dessa vez foi constitucional. Então, assim, a gente ainda está no baque, meio triste por essa questão. E aí a Sandra falou sobre que no México as mulheres conseguiram, né, algum mecanismo de controle para fazer com que os partidos começassem a efetivamente destinar esses recursos, né? Eu queria saber que tipo de mecanismo é esse, como é que a gente pode, se tem alguma ferramenta, porque a gente não está conseguindo aqui no Brasil, né, de fato implementar esse repasse de recursos para as campanhas femininas e nem para os programas de empoderamento, né, para que mais mulheres queiram se capacitar e, de repente, despertar o interesse por política, porque é esse o intuito de uma das verbas, né? Uma é voltada para a campanha política, para candidatas, e uma outra é para o incentivo da participação feminina na política. Então, queria saber se tem algum mecanismo, qual foi esse mecanismo, se tem alguma norma, o que a gente pode trazer para cá e pegar emprestado. Obrigada. Thank you, Bianca. And I'm just distressed. Muito obrigada, Bianca. Bom, é incrível, né? Eu ouvi falar dessa amnistia, mas isso comprova o que já falamos. Não podemos subestimar a criatividade do patriarcado de se manter
embora esteja enfrentando as sanções das leis. Eu acho que é um caso clássico. Em Quênia, por exemplo, eles escreveram uma nova constituição em 2016, que era o continente africano em 2016. O que aconteceu desde 2016 é que as alianças políticas entre os dois partidos principais entraram ao parlamento e sistematicamente criaram leis sobre cada uma das verbas que estão sendo introduzidas. Ou seja, com certeza, deveria ter o apoio do Estado para os partidos políticos em algum grau, não sei. Vamos dizer que seria 10% da votação que são elegíveis para receber fundos do Estado para seu partido político. Vamos supor, esses dois grupos entraram na Assembleia e sistematicamente aumentaram, ou seja, que agora aquelas pessoas que podem ter um fundo do Estado são simplesmente esses dois grupos, esses partidos políticos. Se era 10% na Constituição, agora é 45%. Ou seja, todos esses partidos que não têm 45% de votação, eles não vão receber nenhum monto. Esse seria um golpe de Estado legítimo que está acontecendo. Agora, a Constituição diz o seguinte, que nenhum partido político, 2/3 partes de um gênero, poderia ocupar mais espaços. Ou seja, se vocês vão num escritório público, mais de 2/3 partes de um gênero seria o máximo. Eles não vão legislar para isso, até o ponto de que em 2020, no ano dos 2020, a Corte Suprema da Quênia diz o seguinte: basicamente, vocês não preencheram a provisão constitucional que a gente requer de vocês. Ou seja, para resumir, Bianca, não é uma tarefa fácil, porque quando está acostumado ao privilégio, a desigualdade é uma opressão, eles sentem uma opressão. Quando estão acostumados ao privilégio, a desigualdade se sente como se fosse uma opressão. Então, as pessoas não vão desistir desse privilégio facilmente. O que vocês precisam fazer é ser sérios, montar as campanhas, tem que ter a capacidade de monitorar o dinheiro, quanto recebem os partidos, quanto estão gastando e onde e em que estão gastando, e chamar a atenção do público, porque não existe outra maneira, porque se o público não enxerga tudo isso e que essas votações não sejam por causa disso, com certeza as coisas não vão mudar. É um processo sistemático e me desculpa, porque eu deveria ter compartilhado essa campanha de 2% de mudança. Não sei se Andrea está aqui, e gostaria de que ela explicasse um pouco melhor o mecanismo, se possível. Não sei. É terrível essa amnistia, mas não estou surpresa, mas estou em choque, mas eu sei que é assim como funciona essas divisões, os partidos políticos, e é como eles fazem as coisas que sejam, para que eles possam ficar no poder sempre. Esse é o objetivo. Ana Cláudia, você queria fazer algum comentário? Se gostaria de compartilhar informação. Aqui no Brasil, temos também outro tipo de problemas, que as mulheres eleitas na nossa Câmara Federal, muitas vezes, elas são pragmáticas
diante da política. E muitas vezes o sentido que a gente tem de que elas se permitem ser usadas, que sejam instrumentos, es- que essas decisões políticas sejam legítimas no final. Essa anistia foi uma diretriz para as mulheres no e falam que isso era muito bom para as mulheres, porque poderiam colocar na Constituição algumas regras, considerando uma quota de gênero ou financiação pública para as campanhas políticas das mulheres. Mas, por outro lado, ela concordou de colocar dentro da Constituição essa amnistia para os partidos políticos. Então, muitas vezes, essa sensação que a gente tem é que nossos representantes mulheres permitem que sejam para que, ao final, os homens possam dizer: e por que vocês estão bravos se era uma mulher que estava liderando isso? Então, é tudo uma questão um pouco muito mais complicada, porque a gente precisa lidar com muitos problemas, na verdade. Ana Cláudia, é complicado em todas as partes, porque todos temos os mesmos problemas. Existem dois problemas. Número um, todos temos aqueles viés socioculturais. Ou seja, essa mulher, por que ela deveria saber mais, ou melhor? Nem todas as mulheres vão ser uma irmã para nós. Nem todas as mulheres vão ser irmãs para nós. Então, número um, ela tem uma mentalidade sociocultural, e ela é pragmática com sua própria política. Quebrar esse ciclo de discriminação requer mudanças. E ela é também uma vítima. Ou seja, esse seria um lado, por um lado. E a segunda parte é o seguinte: infelizmente, e na NDI, temos tudo isso muito claro. Se somos democratas, a gente temos que permitir que as pessoas agem de uma maneira democrática, quanto eles quiserem agir democraticamente. Nossa função-chave, o nosso objetivo é colocar o holofote nos processos, instituições e a cultura. Esperando que, se a gente alinha isso corretamente e dá a voz aos cidadãos para participar, monitorar, e que eles possam cobrar dos governos, vocês vão ter políticas que são para o bem público. Mas nem sempre acontece assim. É pior quando é pior, porque todas essas questões, vamos supor que as culturas são desiguais, instituições corruptas, a participação é difícil para a maioria. E ali você vai ter uma situação onde as políticas vão ser piores. O que a gente sabe de como as mulheres têm as melhores políticas públicas do espaço público é quando você tem três coisas. Eles precisam mulheres representantes, eles precisam das mulheres nas câmaras, eles precisam uma sociedade civil autônoma que possa falar pelas mulheres, que possam se conectar com os representantes mulheres e que façam e que dê o apoio quando eles veem que estão completamente isoladas dentro desse ambiente. Ou seja, mulheres representantes,
sociedade civil autônoma. E número 3, eles precisam aquilo que chama os democráticos femininos, ou seja, aqueles que lideram a Comissão para as Mulheres, o que for, todos aqueles que têm o objetivo de atingir a igualdade de gênero, como for. Agora, se você junta esses 3 pontos, como se fosse uma cadeira de 3, simplesmente de 3 patas, simplesmente vamos ter uma política um pouco mais integral. Sim, e a gente teve a precaução de não criticar tão duramente essa representante, porque a gente acredita que ela é uma vítima. Muitas vezes, os movimentos civis de mulheres criticam tão fortemente as mulheres representantes que a gente não concorda com isso. Homens, muitas vezes, não criticam tanto assim. Por que será que a gente tem que criticar tanto assim e a gente tomar precaução para não replicar esse comportamento? Se eles criticam em certo nível, esse nível deve ser aplicado para as mulheres, não por em cima desse nível de crítica. E muitas vemos os movimentos civis avançando para dar dificuldades para a mulher representante, e eu não concordo com isso. Não concordo também, mas é chato quando eles fazem isso. E eu entendo as frustrações, mas vocês estão certas. O foco tem que ser a capacidade de liderar um roteiro estratégico em essas questões, mas essa estratégia pode incluir alguns movimentos das mulheres e o restante continua a organizar em diferentes maneiras. Por exemplo, a estratégia política, mulheres na política, é importante dizer que não é tão simples assim. É um negócio difícil, onde tem que ser muito estratégicos, planejar as campanhas e pensar muito sobre qual seria a melhor maneira de atingir isso e como a gente pode usar os ativos que a gente tem como movimento, ou movimentos parceiros, o movimento ou movimentos, porque não são só um, existem vários movimentos. Como a gente pode usar nossos ativos para atingir esse objetivo, que é acabar com a violência contra as mulheres? Todos os dias, eu penso, por que você falou isso? Por que você pensou isso? Acontece comigo o tempo todo, especialmente quando estamos trabalhando em organizações dominadas por homens. André entende perfeitamente o que estou falando. Em Gana, a gente fala que essas questões sempre são importantes, sempre vão ser umas questões importantes. A gente precisa ficar firmes e ter certeza que nós estamos nos permitindo ser divididas. Isso é o mais importante. Exatamente. Perfeito. Obrigada, Sandra, por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. A gente aprendeu muito, muito de vocês. Também com o trabalho do observatório, Ana Cláudia, toda a equipe, Bianca, Noemi, Raquel, e todos os membros do observatório, vamos continuar trabalhando e o que a gente possa ajudar vocês para enfrentar essas eleições, para que as mulheres possam levantar a mão e parar a violência contra as mulheres durante esse período de eleições. É muito importante tudo que a gente possa fazer a partir do NDI. Por favor, nos falem. Sandra, muito, muito obrigada pelo seu tempo. E a gente vai ficar em contato.
em outras sessões futuras. Just one request. Temos uma pergunta. A gente gostaria de tirar uma foto, pode ser? Todo mundo vai ligar a câmera, então, para tirar a foto. Noemi, get ready. Noemi, está pronta? It's for our social network. É para nossas redes sociais, é muito importante. Obrigada. 1, 2, 3, and go. 1, more one. Again. 1, 2, 3, and please. Thank you. Great. Thank you. Well, thank you all very much. It's been a pleasure to be with Muito you. obrigada a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Again, my great E thanks to, muito obrigada à minha intérprete Maria Inês. Eu vejo que deu para entender tudo e, portanto, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. Bom, eu espero, não sei, numa próxima sessão nos encontrar de novo. E, Andrea, todos os meus colegas, se vocês tiverem alguma dúvida e que vocês sentem que a gente pode de alguma maneira ajudar todos vocês, por favor, nos avisem. A gente está do lado de vocês, atrás de vocês. Muito obrigada a todos, a cada um de vocês. E até mais. Uma boa noite.